Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sábado, dia 29 de janeiro, o evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Marcos, capítulo 4, versículos 35 ao 41, que diz assim: Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, um evangelho bastante conhecido. E diante desse evangelho, quando Jesus acalma a tempestade, eu quero perguntar para você: o que hoje te deixa inseguro? Quais são as suas inseguranças? O que na sua vida te causa medo, pavor, pânico? Procure identificar. O que tem me levado a alimentar o medo? No caso, claro, do Evangelho, aquela ventania toda que jogava as ondas sobre a barca, os discípulos ficaram com medo e alimentaram esse medo. Então, eu pergunto para você: quais são as suas inseguranças? Você é uma pessoa que tem alimentado insegurança, que tem alimentado medo? Veja, o sentimento do medo é normal. Se você perguntar: Padre, é normal sentir medo? É normal sentir medo. Agora, o prejudicial é quando nós alimentamos o medo a tal ponto de nos tornarmos escravos dele. Por exemplo, nós estamos vivendo ainda a pandemia. Então, se você tem medo de ser infectado pelo coronavírus, uma coisa é você ter medo. Outra coisa é você ser escravo do medo. Essa escravidão do medo te prejudica. O medo de ser contaminado vai te levar a se cuidar. Veja, o medo tem o seu lado bom. O medo tem o seu lado bom. Quando você tem medo, por exemplo, do coronavírus, você vai se cuidar para fazer o máximo, se esforçar o máximo para que, naquilo que depende de você, você não ser contaminado. Então, o medo, de certa forma, se torna uma proteção para você. Porque você vai tomar as medidas cabíveis para não ser contaminado pelo vírus. Então, o medo te traz segurança, de certa forma. Agora, quando esse medo te escraviza, quando esse medo é alimentado e se torna uma escravidão, ele te rouba a paz, ele te rouba a segurança, você cai no desespero. Então, aí se cria um outro problema. Porque o problema não é só o vírus agora. O problema é o vírus e o seu desespero, o seu medo.
E aí vem ansiedade, vem pânico e você fica perturbado. Então, meu povo, sentir medo é normal. Mas não permitir que esse medo nos escravize. E para isso precisamos da ajuda de Deus. Porque no Evangelho, os discípulos, eles vão acordar Jesus, né? Jesus está lá dormindo, tranquilo. E eles vão acordar Jesus. Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? É interessante o que Jesus diz para eles, né? Jesus se levanta, ordena ao vento e ao mar: silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Aí Jesus, ele pergunta para os discípulos: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Por que sois tão medrosos? Será que não é isso que o Senhor hoje diz para mim e para você? Diante de um sofrimento, de uma dificuldade, de um problema, diante de uma pandemia, por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Então aqui tem um detalhe interessante. Eu perguntei para você quais são as tuas inseguranças, quais são os teus medos ou aquilo que te leva a alimentar o medo. Mas por outro lado, qual é a tua segurança? O que te torna uma pessoa segura, firme, confiante? Aonde está a tua segurança? Aonde está a tua confiança? Aonde? Jesus é a nossa segurança. Jesus é aquele que tem o poder sobre tudo, sobre toda e qualquer situação que nós venhamos a enfrentar. Ele acalma a tempestade, ele ordena, ele manda nos ventos, ele manda nas águas. Os discípulos ainda perguntam, né? Quem é este? Quem é este? Quem é este? A quem até o vento e o mar obedecem. É o Senhor, o Todo-Poderoso, aquele que pode tudo, aquele que pode acalmar a tempestade da minha vida. E é nele que eu preciso colocar a minha esperança, a minha confiança. É nele que eu me encontro seguro, é nele que eu encontro segurança. E volto à frase de Jesus. Jesus diz: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Veja, meu povo, a fé me faz vencer o medo. A fé não me permite ser escravizado pelo medo. Como é que está a tua fé? Ah, padre, eu tenho fé, mas eu estou morrendo de medo, eu estou desesperado. Padre, eu tenho fé, mas... Não, calma. Até onde vai a tua fé? Até onde vai a tua fé? Até onde? Porque se você se desespera, então a fé que você diz ter não te dá segurança nenhuma. A tua fé ainda não é suficiente para que você tenha confiança, para que você se sinta seguro. A nossa fé em Deus deve nos tornar pessoas seguras. A minha fé em Deus precisa me dar segurança. Segurança para poder enfrentar os dias maus, para poder enfrentar as tempestades da vida. E se eu tenho a certeza, pela fé, que Jesus está do meu lado, então eu acredito que Ele pode acalmar a tempestade. Alimente a sua fé e não o seu medo. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.